Bom dia a todos. Hoje nós iremos iniciar com Isaías 45. Eu estava orando e pedi para Deus me dar uma resposta, sobre tudo que nós estamos passando e sobre nosso presidente Bolsonaro. O Espírito Santo me deu Isaías 45. Então eu resolvi fazer uma grande pesquisa, estudar bastante para a gente saber por que Deus deu esse Isaías 45 para nós tomar posse, da nossa bênção. Eu vou começar com um pequeno resuminho, depois nós vamos fazer um estudo mais prolongado sobre esse assunto, tá? Isaías 45. Eu vou primeiro contar a história para a gente ler. Essa é a única passagem da Bíblia, Isaías 45, onde um rei gentil foi considerado ungido por Deus, É o poder que está acima de todos os governantes, e ele unge aquele acolhe para realizar missões especiais. Deus pode fazer isso. Aquele que você não dá nada, Deus pode erguer ele, fazer grandes coisas debaixo do poder de Deus, O reino de Ciro estendia-se por cerca de 3.600 quilômetros, o maior de todos os impérios até então conhecidos, e incluía desde a Síria até Babilônia. Mas por que Deus ungiu Ciro? Vocês sabem? Porque havia uma missão muito especial relacionada a Israel, que permitiria que a cidade de Deus, Jerusalém, fosse reconstruída e que os exilados fossem libertos sem nada, esperar em troca. Poucos reis de Israel ou Judá faria tanto pelo povo de Israel como Ciro. Vocês sabiam que Isaías havia profetizado 150 anos antes disso acontecer? Você sabia? Pois é, foi profetizado 150 anos antes de Ciro, e até o chamou pelo nome. 150 anos, Deus já tinha chamado Ciro pelo nome. Alguns historiadores mais recentes relataram que Ciro, ao ler essa profecia, ficou tão comovido que o cumpriu. Ciro sabia, ele ficou sabendo dessa profecia feita para ele 150 anos antes dele nascer. Isaías previu também a destruição de Jerusalém em 586 a.C., com uma antecedência de aproximadamente 100 anos, e a reconstrução do templo 200 anos antes que acontecesse. É claro que essas profecias vieram de Deus, o único que conhece o futuro, Aí vocês vê como que Deus é grande, Deus usa seus profetas para falar a respeito daquilo que ele pode fazer. Então eu acho que Deus quer mostrar alguma coisa para nós através desse estudo bíblico. Se Deus levantou o Bolsonaro para governar o Brasil, Deus sabia muito bem o que ele estava fazendo, Do mesmo jeito que ele levantou Ciro. Então nós vamos ver uma história sobre ele, feito por grandes historiadores, que você não vai encontrar na Bíblia, mas vai encontrar naqueles homens que estudam muito a Bíblia. Restauração do templo. Nós vamos ler a história no contexto que aconteceu. Uma grave ameaça pairava sobre Babilônia na pessoa de Ciro, o rei de Ansã e futuro rei dos persas. Embora o tenha ajudado contra Astiage, filho de Xiaxare, bem como auxiliado na conquista do Império dos Medos em 550,
Nabonita não hesitou em traí-lo quando o considerou demasiado poderoso e aderiu a uma coalizão formada pelo faraó Amaziz e Creso, rei de Lídia. Mas era muito tarde e o poderio de Ciro tinha se tornado tão grande que a colisão e a união não pôde deter sua marcha. Ele avançou contra a Babilônia e a Síria do norte, dominando esta, e marchou contra a Lídia de Creso. Após derrotar a coalizão, voltou-se contra a Babilônia e na Batalha de Ópris, no Tigre, em 539, ele derrotou o filho de Nabonite, Baltazar, e entrou em Babilônia, onde foi muito bem recebido. Nabonite colocara contra si uma parte do povo ao fazer reformas religiosas julgadas importunas. A fim de conciliar a população, Ciro restabeleceu o culto de Marduk e, talvez para livrar-se de elementos provocadores de desordens, decidiu mandar para suas terras de origem os estrangeiros que viviam na Mesopotâmia, entre os quais encontravam-se os israelitas deportados de Jerusalém. A Judéia tornou-se uma província persa e era importante para Ciro que ela fosse uma província rica, capaz de pagar o seu tributo, né? Os seus impostos. Era preciso, portanto, repovoá-la, porque tinha poucas pessoas, né? Além disso, necessitava de aliados fiéis que lhe garantisse a retaguarda quando voltasse ao Egito para conter o faraó Amaziz, que, ajudado por mercenários gregos, se mostrou repovoando o território de Judá e o de Samaria, que era antigo Israel, criava assim uma espécie de estado. Judá e Samaria, sob a tutela de governadores e seu serviço, não podia criar-lhe problemas. Ciro e seu sucessor, seu filho Cambises, 530-529, eles eram políticos hábeis. Além de ser reis, eles eram grandes políticos, né? Os israelitas que haviam, portanto, era preciso satisfazê-lo no plano religioso a fim de poder controlá-los com mais facilidade. Ciro era tolerante em matéria de religião, contando que isso fosse útil ao seu interesse, e seu filho continuou sua política. Por isso mandaram reconstruir o templo de Jerusalém. Deus usou ele, mesmo que ele não soubesse, Deus estava usando ele, né? Deus usa, como diz, Deus usa quem ele quer, né? Para reconstruir aquilo que ele quer. Por isso mandaram reconstruir o templo de Jerusalém. E segundo Esdras, chegaram a devolver aos sacerdotes a bachela preciosa e os instrumentos de culto que havia sido levados para a Babilônia por Nabucodonosor. Está em Esdras 1:7. De volta para Jerusalém, a partir de 538, os israelitas resolveram reconstruir a casa do Senhor e, por causa disso, sofreram contestações por parte de outros israelitas, né? Então, Deus usa quem ele quer para fazer aquilo que ele quer, né? Deus usou quem? Ciro, né? Ciro. Agora nós vamos ver no capítulo 45, Ciro. Assim diz o Senhor ao seu ungido a Ciro, a quem tomo pela mão direita para bater as nações antes da sua face e para descingir os lombos dos reis, arrancar a armadura dos seus reis e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Nessa profecia, Ciro tem o seu nome revelado e é uma figura de Messias como rei e conquistador ungido. É interessante perceber que, mesmo não sendo um israelita, nem conhecido a religião judaica,
Deus o chamou de seu ungido. Isso nos mostra que o Senhor que determina todas as coisas e capacita e escolhe quem quer que realize os seus propósitos. Não havia possibilidade de escolher um judeu para essa libertação. Deus escolheu ele por quê? Além dele ser um rei, ele era um político hábil, um guerreiro, né? E para essa libertação, pois teria que ser alguém com o poder de reinar sobre grande império e com uma grande sede de conquista. Ele era um grande conquistador, né? Uma vez de uma mudança, de um reajuste em muitos reinos e governantes. O lado direto na Bíblia, o lado direito na Bíblia é o símbolo da bênção, da força, privilégio, da honra, poder, autoridade. Deus deu tudo isso para ele, né? Autoridade, tudo. Deus estava tomando pela mão direita e colocando em posição de honra para realizar essa missão, pois encontrou nele um coração propício para isso. Deus conhecia seu coração. Com Ciro, Deus estava trazendo sua salvação, né? Depois a Bíblia diz: para bater as nações ante a sua face e para descingir os lombos dos reis, arrancar a armadura dos reis, abater as nações ante a sua face, né? E para abrir diante dele as portas que não se fecharão. A porta que Deus abre, ninguém fecha. O cinturão era uma parte importante na armadura de um guerreiro, pois era ali onde ficava a espada, que simbolizava a coragem, a autoridade, força e o senso de justiça do mesmo. Deus lhe daria capacidade de remover tudo isso dos seus inimigos. E ele se tornaria impotente diante dele, né? As portas da cegueira, oportunidade e permissão. Como conquistador, Ciro derrubaria essas portas e elas não mais se fechariam diante da sua face. Pelo contrário, elas estariam abertas como nova chance de vitória. Embaixo da sua, as portas da libertação estariam abertas para o povo de Israel. Ele estava ganhando o poder de abrir ou fechar as portas para quem quer que fosse. Então, nesse capítulo 45, o Espírito Santo me mostrou claramente que Deus ungiu o nosso presidente como ungiu Ciro. As pessoas podem armar dia e noite emboscada contra ele, pode mentir, tentar derrubar ele, mas não derruba. Por quê? Porque ele é ungido de Deus. Ninguém derruba aquele que é ungido de Deus. Ninguém. O inferno pode se abrir, mas Deus é maior. Então nós vamos clamar, nós vamos continuar a semana toda orando esse aqui, viu, gente? E que é muito interessante essa leitura. Então vamos. Senhor Deus Todo-Poderoso, nesse momento eu peço ao Senhor que o Senhor unge o nosso presidente, Senhor amado, que o Senhor vai derrubando toda a emboscada que fizeram, que os inimigos fazem dia e noite contra ele, Senhor. Que o Senhor entra, Senhor amado, nessa guerra espiritual, Senhor. Tira toda a escama de peixe que está no olho das pessoas, Senhor, e faz com que eles comecem a enxergar direito, Senhor. Abre os olhos da pessoa, Senhor amado. Abre os olhos das pessoas, meu Pai. Tenha misericórdia, Senhor, que o Senhor vai entrando, Senhor amado, em cada colégio eleitoral desse país, Senhor. Coloca teus anjos guerreiros em cada esquina, em cada bairro, em cada lugar, Senhor. Que essas urnas, Senhor amado, seja, Senhor amado, lacrada pelo teu sangue precioso, Senhor. Que nenhum espírito maligno possa abrir e fazer alguma coisa de errado, Senhor. Entra com seus guerreiros, Senhor, e faça um grande mover, meu Pai. Vai tirando, Senhor amado,
toda a emboscada, todo tira caia por terra, Senhor. Vai abençoando a nossa nação, Senhor. Retire toda a censura que para nesse país, Senhor. Ó Deus soberano, nós não podemos nada, mas o Senhor pode. Nós colocamos tudo na tua mão, Senhor. E nós pedimos, Senhor, que o Senhor entra nessa guerra, Senhor amado, como o Senhor entrou na vida do Ciro, o Senhor entra na vida do nosso presidente, Senhor. Eu peço a Ti que vai abençoando, que essa semana seja uma semana abençoada, Senhor. Em nome de Jesus e no poder de Deus, abençoe todos aqueles que estão acamados, que estão enfermos, aqueles que estão encarcerados, que o Senhor entra também na prisão, que o Senhor exército de anjos, Senhor, e faça um grande mover, meu Pai. Não deixa que nosso povo seja massa de manobra, Senhor. Vai retirando todo o mal, meu Pai. Vai a CTI que estão em coma profundo, Senhor, desperta, Senhor. Abençoe as nossas crianças, Senhor. Abençoe a Damares, abençoe a todos aqueles que lutam pelas nossas crianças, Senhor. No poder de Deus e no sangue de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado e até amanhã, se Deus quiser, tá? E vamos confiar que Deus é maior, viu? E Deus pode mudar o rumo da nossa história, gente. Confia. Nós vamos ler isso aqui, vocês vão ver o que Deus fez de grandioso, tá? Obrigado.